Você sabia que a leitura pode ser terapêutica? Eu descobri isso muito cedo e sempre que eu posso eu passo alguma leitura, alguma recomendação para os meus pacientes, principalmente se eles são afeitos às palavras, se é que me entende. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga, especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando seu like aqui, compartilha esse vídeo e vamos embora! Eu sempre gostei muito de ler. Quando eu era criança, minha mãe lia histórias antes de dormir, aquela coisa que é razoavelmente comum. Então, em 2001, eu desenvolvi um hábito, aos meus 13 anos de idade, de anotar todos os livros que eu li na íntegra. Eu comecei a anotar num caderno e depois eu passei isso para um blog em 2009, quando eu comecei a escrever jornalisticamente. E aí, hoje, esse blog virou um site que eu adaptei para a psicologia. Então, ali eu tive que reformular ele todo, mas essas anotações continuam lá. O meu objetivo na época era bater meu próprio recorde. Eu tinha que ler uma quantidade significativa de livros que no ano anterior eu não tinha lido. E eu tinha uma média de leitura de pelo menos 20 livros por ano. Esse hábito eu ainda tenho comigo. Claro que com o passar dos anos, algumas coisas mudam. Você se torna um adulto e tem outras responsabilidades. E uma delas inclui produção, mais produção do que leitura. E em alguns anos eu tive uma redução nas minhas leituras, até pela quantidade de tarefas que eu tinha. Mas a minha ideia naquele contexto, quando eu tive esse insight de anotar todos os livros que eu leio em um ano, era justamente de aprimorar o meu vocabulário, porque eu sempre gostei muito de escrever. E aí eu queria desenvolver o meu vocabulário. Por consequência, eu desenvolvi muito a minha criatividade, porque a leitura favorece isso. Quando você lê, você imagina aquilo que você está lendo. Diferente de quando você assiste um filme, por exemplo, ou vê uma novela, ou vê um documentário. Você estimula a sua imaginação justamente porque você está tentando ver sob o olhar do autor do livro. E o mais interessante, o mais incrível é que eu descobri desde muito nova a capacidade que o livro te proporciona de entrar na mente de outra pessoa, que é a pessoa que escreveu. Então, a pessoa que escreve o livro, ela precisa desenvolver também uma habilidade de fazer o outro imaginar aquilo que ele quer. Para fazer uma associação rápida aqui com o jornalismo, que é a minha primeira formação, no rádio acontece muito isso também. A pessoa que está ali no rádio, o jornalista que está ali sendo locutor ou passando uma informação, uma matéria, ele precisa falar de tal forma que a pessoa que está ouvindo possa imaginar como foi a situação. Então, aquilo te estimula a desenvolver também a sua criatividade, o seu improviso e etc. Mas, se não passar pela leitura, fica difícil. Quanto mais você lê, mais você aprimora os seus conhecimentos sobre determinado assunto, além de aprimorar o seu vocabulário e desenvolver a sua criatividade. Olha quanta coisa que a leitura te proporciona. Então, a leitura também pode ser terapêutica. Teve uma determinada fase da minha vida que eu bebi muito das fontes de autoajuda. Muito bom foi quando eu acabei indo para a linha da psicologia, porque, enfim, é um caminho muito mais palpável do que os livros de autoajuda. Mas, mesmo assim, a leitura nunca é em vão. Eu sempre tive isso na minha mente, na minha cabeça, desde muito nova. Quando eu desenvolvi esse hábito de anotar todos os livros que eu lia em um ano, foi muito pensando nisso, que tudo que eu lesse ia me acrescentar alguma coisa, mesmo que muito tempo depois eu não lembrasse do livro em detalhes, porque eu tinha em mente que tudo que eu lesse ficaria no meu inconsciente e eu aproveitaria daquelas informações em algum momento da minha vida. E de fato, isso me ajudou muito, principalmente no quesito criatividade. E sabe por que a criatividade é importante? Porque ela ajuda na resolução de problemas. Eu estimulo os meus pacientes a desenvolverem a criatividade muito por conta disso. Porque quanto mais você desenvolver a sua criatividade, quando você estiver numa crise ou numa situação complexa, complicada,
você vai usar da sua criatividade, da sua inovação, enfim, e tudo mais, para te ajudar a sair dessa crise. É a criatividade que te ajuda a sair das suas crises. Então, por isso a criatividade é tão importante num processo terapêutico. Além de ser terapêutica a leitura, escrever também é muito terapêutico, porque você coloca no papel, escrever é catártico, né? Você coloca no papel aquilo que você não consegue descrever em palavras, aquilo que as suas emoções, os seus sentimentos não alcançam. E aí você entrando em contato com o que alguém, uma outra pessoa colocou no papel, te estimula a sentir aquilo que você não consegue dar nome, aquilo que você não consegue nomear, né? Te faz aprimorar o seu vocabulário emocional também, muitas vezes, dependendo da leitura que você faz. E também te estimula a escrever. Uma coisa leva a outra, então quanto mais você lê, mais você aprimora seu vocabulário, mais você se desenvolve em termos comunicativos e a comunicação te estimula a conhecer o outro na interação com o outro, nos seus relacionamentos interpessoais. Então uma coisa está ligada à outra. E hoje em dia é muito do que eu faço também em termos de cursos de oratória, de apresentação em público. Eu estimulo os meus alunos a lerem, porque a leitura é enriquecedora. E mesmo que a gente precise de terapia de tempos em tempos, a leitura sim pode ser terapêutica, principalmente quando ela complementa uma informação que apareceu na terapia. Se de repente, porventura, eu recebo um diagnóstico na terapia, o livro vai me ajudar a aprofundar naquele diagnóstico, a conhecer um pouquinho do meu inimigo, da minha doença, da minha patologia, para que eu possa lidar melhor com ela. E os livros biográficos também são de extrema relevância no processo terapêutico, porque eu vou olhar ali a experiência do outro que pode me ajudar muito, através do espelhamento. E mesmo os livros não biográficos, eles contêm muito do pensamento de outra pessoa, porque a partir da ficção, o outro diz muito dele. Então, os olhares mais atentos podem aprender muito com as histórias de ficção. E a gente tem muitos contos de fadas que falam muito do inconsciente humano. E se isso te estimulou a ler, experimente escrever também. Pense que um livro pode ficar para a posteridade e ele deixa ensinamentos de pessoas com as quais você nunca poderia ter contato. Pessoas que já morreram e que deixaram uma grande lição para a posteridade. Pense nisso. Eu vou deixar abaixo o link do meu site com as leituras realizadas desde 2001, caso você queira conferir. Se você tem interesse em se aprofundar, se conhecer, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental e também realizo palestras, capacitações e treinamentos na área de relacionamentos e comunicação. Se você ainda não deixou seu like, deixe aí, compartilhe esse vídeo, deixe seus comentários e até a próxima.